Fala galera, a segunda série CP Americano do Brasil. Tudo bem com vocês? Então, na nossa última aula, o assunto que a gente iniciou foi as razões trigonométricas, né? As relações trigonométricas básicas, né? O cálculo do seno, cosseno e tangente a partir de um triângulo retângulo. E na última aula, que foi no dia 4, segunda-feira, né? Ficou uma atividade para vocês fazerem. Na aula de hoje a gente vai estar fazendo a correção dessa atividade, né? São 3 exercícios e o primeiro contém essa figura e no enunciado está falando o seguinte: a uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa, como mostra a figura. Significa que a uma distância de 40 metros tem alguém observando, né? Alguém olhando essa torre sob um ângulo alfa. Então a pessoa está aqui olhando para a torre, né? Ou seja, essa distância aqui, ó, é uma distância de 40 metros. Já foi dado no enunciado, 40 metros. Certo? A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sob um ângulo alfa. Então aqui. Determine a altura H da torre se alfa é igual a 30 graus. Então aqui ele está falando que essa altura da torre aqui, ó, é H, certo? É o que a gente vai determinar. E ele está falando também que alfa é 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Tá ok. Pessoal, muito cuidado nessa hora. Professor, qual que a gente vai usar? Seno, cosseno ou tangente? Não tem como a gente fazer isso, a gente escolher qual que a gente vai usar, sem analisar os catetos e a hipotenusa. A primeira coisa que a gente faz é identificar os catetos e a hipotenusa. Então veja, oposto ao ângulo de 90 graus, olha aqui, ó, o ângulo de 90 está aqui, o triângulo é esse, o ângulo de 90 está aqui. Oposto ao ângulo de 90, essa parte aqui, ó, é a hipotenusa. A gente quer encontrar a hipotenusa? Não, nós queremos encontrar esse cateto aqui. A gente tem o valor da hipotenusa? Também não. Então, ok, isso aqui é a hipotenusa. O ângulo está aqui, o ângulo alfa, que é de 30 graus. Quem é que é oposto ao ângulo alfa? Ó, esse H aqui é o cateto que é oposto ao ângulo alfa. Então, isso aqui é cateto oposto. Então, o 40 é cateto adjacente. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí. A gente vai trabalhar com a hipotenusa? Não. Por que a gente vai trabalhar com a hipotenusa? Porque não é um valor que a gente quer encontrar e não é um valor que a gente tem. O valor que a gente quer encontrar é esse, que é o cateto oposto. E o valor que a gente tem é esse, que é o cateto adjacente. Ou seja, eu estou vendo que eu vou ter que usar a fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente. Qual das três que usa cateto oposto e cateto adjacente? A tangente, não é isso? Ó, tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós sabemos que o alfa é 30 graus. Então, vamos substituir os valores aqui. Ó. Como é que vai ficar? Tangente de 30, que é o ângulo aqui do triângulo, né? Tangente de 30 graus é igual. Quanto vale o cateto oposto ao ângulo? H é o que eu quero encontrar. Sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é o 40. Então, vou substituir aqui. Ó. Olha como é que está ficando a minha conta. Daqui vai para onde? Quanto que vale a tangente de 30 graus? Tem que olhar lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis, que eu passei na última aula. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Aonde está a tangente de 30, eu vou colocar o valor. Raiz de 3 sobre 3 é igual H sobre 40. Então, agora, nessa igualdade de frações, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado. Ó, como é que vai ficar? 3 vezes H, 3H, igual 40 vezes raiz de 3, 40 raiz de 3. Agora, esse 3 que está multiplicando pelo H, eu vou passar para o outro lado dividindo. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, então. Ó. H é igual
40 raiz de 3 está aqui, não mexi. E o 3 passou dividindo, vem aqui para baixo. Dividido por 3. Se aqui a unidade de medida é em metros, aqui esse H também é em metros. Essa aqui, então, é a altura da torre resolvida a questão número 1. Pessoal, vamos na questão número 2 agora. Acompanha aí. A questão número 2 tem essa figura, certo? Que é a imagem de um prédio. Aqui já está desenhado também um triângulo. Dentro do triângulo tem um ângulo de 30 graus. E aqui aponta que essa distância é de 60 metros. E o enunciado fala o seguinte: determine a altura do prédio da figura seguinte. Então o que nós temos que determinar? A altura desse prédio, certo? É uma situação, certo? A altura do prédio é esse cateto desse triângulo aqui, certo? Então nós temos que olhar essa altura aí como sendo o cateto do triângulo. Vou colocar o H aqui de altura, certo? E o ângulo já está aqui. Essa medida do triângulo a gente tem, que é 60 metros. Então vamos identificar agora quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é hipotenusa. Então vamos lá. Oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa. Então, ó, se o ângulo de 90 está aqui, oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Ok. O outro ângulo, que é esse de 30 graus, que marca no triângulo, qual que é o lado do triângulo oposto ao ângulo de 30 graus? Ó, o ângulo de 30 está aqui, oposto a ele é esse, o H. Então, esse aqui é o cateto oposto. Então, esse 60 aqui é cateto adjacente. Então, olha só. A gente quer encontrar o cateto oposto, que é o H, e o valor que a gente tem é o cateto adjacente, que é esses 60 metros aqui. A gente vai trabalhar com a hipotenusa? Não. Nós precisamos de qual fórmula? A fórmula que tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Novamente vai ser quem? Tangente, né? Qual que é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Nós não vamos usar porque a gente não vai trabalhar com a hipotenusa. Por que não vai ser o cosseno, professor? Qual que é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Nós não vamos trabalhar com hipotenusa, nós vamos trabalhar com quem? Cateto oposto e cateto adjacente. Das três, a fórmula que trabalha com esses dois é quem? Tangente de alfa. Tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá. O ângulo aqui é de quantos graus? 30. Então, ó, tangente de 30 graus é igual. Quem é o cateto oposto? H. Quem é o cateto adjacente? 60. Então vai ficar assim até então. Ó. E agora, vou substituir o valor da tangente de 30. Quanto vale a tangente de 30 graus? Olha lá na tabelinha dos ângulos notáveis. Foi só a tangente de 30, é raiz de 3 sobre 3. Então eu vou substituir. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual H sobre 60. Multiplicação cruzada agora. O 3 vai multiplicar pelo H. 60 multiplica por raiz de 3. 3 vezes H, 3H. 60 vezes a raiz de 3, 60 raiz de 3. Esse 3 que está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. H é igual a 60 raiz de 3 dividido por 3. 60 divisível por 3? 5. Então, como é que vai ficar, então? A gente vai dividir o 60. Ó. Vai ficar H é igual. Quanto que é 60 dividido por 3? 20. Então, o resultado, 20 raiz de 3 metros é a altura do prédio. Pessoal, essa raiz, qualquer coisa, eu vou deixar um link para vocês poderem relembrar as propriedades de raiz, né? Quando é que a gente opera, quando é que a raiz vai ser só levada na conta. Nesse caso aqui, ó, a gente só levou a raiz até o final. Na maioria dos casos aqui em trigonometria vai ser assim. A não ser que a questão te fala assim, ó, use raiz de 3 igual a 1,7.
Aí quando a gente chega no final, a gente tem que substituir o valor da raiz de 3 por 1,7 e multiplicar para dar o resultado final, né? Mas nesse caso pode deixar assim por enquanto. Vamos para 3. Pessoal, a questão 3 não tem nenhuma imagem, né? Pode ser que seja um pouco mais complicado, porque a gente tem que... É mais fácil se a gente tentar desenhar essa imagem do jeito que está falando no enunciado, tá? Então, olha só. Está falando assim. Em um triângulo ABC, retângulo em A, o ângulo B mede 30 graus e a hipotenusa mede 5 centímetros. Determine as medidas dos catetos AC e AB desse triângulo. Então, vamos lá. Inicialmente, ele fala que o triângulo é ABC retângulo em A. O que significa, professor? Que é um triângulo retângulo, os vértices são A, B e C, e o vértice A está exatamente no vértice que contém o ângulo reto. Ó, triângulo ABC retângulo em A, quer dizer que ele é retângulo aqui no vértice A, certo? O ângulo B mede 30 graus, então, professor, se eu tivesse colocado o B embaixo, vai chegar no mesmo resultado. Então aqui é 30 graus, o ângulo B mede 30 graus. E a hipotenusa mede 5 centímetros. Qual dos três lados aqui é a hipotenusa? Oposto ao ângulo de 90. Então, ó, esse aqui, a hipotenusa mede 5 centímetros. Então, olha só, a gente construiu essa figura a partir do que está falando no enunciado, certo? Então, beleza. Determine as medidas dos catetos AC, esse aqui, e AB, esse aqui. Então, eu vou colocar algumas variáveis aqui para a gente poder trabalhar. Ó. Vou chamar AB de X e vou chamar AC de Y. E são esses dois valores que a gente tem que encontrar, o valor de X e o valor de Y, certo? E, professor, agora ficou um pouco mais difícil. Vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa. Já sabemos que o 5 aqui é a hipotenusa. Vou escrever aqui, ó. Hipotenusa. O 5 é a hipotenusa. O ângulo de 30 graus está aqui, certo? Qual que é o lado que está oposto ao ângulo de 30? Esse aqui, ó, oposto ao ângulo de 30. Então eu sei que Y é o cateto oposto. Então esse X aqui será o cateto quê? Adjacente. Você fala, bom, professor, mas agora a gente quer encontrar os dois, tanto o X quanto o Y. O que é que eu vou ter que usar? Vamos um de cada vez. Se a gente quer encontrar o Y, certo? A gente vai ter que usar a fórmula que tem o cateto oposto, certo? E a hipotenusa, porque a hipotenusa é o valor que eu tenho. Eu sempre tenho que ter um valor no triângulo para poder aplicar nas razões trigonométricas. Tem que ter algum que eu conheço, certo? Então o que a gente conhece é a hipotenusa, que é 5. Então a gente tem a hipotenusa, que é 5, e quer achar o Y, que é o cateto oposto. Logo, vamos usar a fórmula que tem cateto oposto e hipotenusa. Qual das três tem cateto oposto e hipotenusa? Seno de um ângulo alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo aqui no caso é 30 graus, então substituindo aqui esses valores vai ficar assim, ó. Seno de 30 é igual. Qual a medida do cateto oposto? É o Y que a gente quer encontrar. Sobre a hipotenusa. Quanto vale a hipotenusa? 5. Ok. O que nós vamos fazer agora? Substituir o valor do seno de 30 aqui, ó. Olha lá na tabela dos ângulos notáveis, quanto vale o seno de 30 graus? Você vai achar aí que é 1 sobre 2. Então vai ficar assim, ó. Seno de 30, 1 sobre 2, igual y sobre 5. Nessa igualdade aqui a gente vai multiplicar cruzado, ó. O 2 multiplica y, o 1 multiplica 5. Então vai ficar, ó, 2 vezes y, 2y, igual 5 vezes 1, 5. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar aí, y é igual a 5 sobre 2. Eu gosto que deixe em forma de fração, mas 5 sobre 2, ó, é 2,5 centímetros. Professor, por que centímetros? Se a gente está usando essa hipotenusa que é 5 em centímetros, então o resultado aqui também será em centímetros. Então determinamos
o valor de y. O que a gente precisa agora? Precisa encontrar o valor de x também. E, professor, agora complicou, porque esse x aí é o cateto adjacente. E a gente tem a hipotenusa que é 5 e a gente tem o cateto oposto que é 2,5. Então você já tem dois catetos conhecidos, né? Você poderia, inclusive, aplicar o teorema de Pitágoras para estar encontrando esse x aí, né? Se o triângulo é retângulo, você tem medida de dois lados, você pode estar usando Pitágoras para achar o terceiro. Mas aqui a gente vai usar a razão trigonométrica. Então, olha só. Eu vou continuar usando a hipotenusa, que é 5, né? E o cateto que eu quero encontrar não é o cateto adjacente ao ângulo? Qual que é a fórmula que usa cateto adjacente e hipotenusa? O cosseno. Então, olha só. O que a gente vai ter que usar? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Só substituir os valores. O ângulo é 30 graus. Então, eu tenho cosseno de 30 igual. Cateto adjacente, quanto vale? É o x que eu quero encontrar. Sobre a hipotenusa, que é 5. Então, ó, ficou assim. O que eu preciso fazer agora? Substituir aqui o valor do cosseno de 30. Quanto vale o cosseno de 30 na tabela dos ângulos notáveis? Professor, raiz de 3 sobre 2. Substituiu. Raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 5. Vai fazer multiplicação cruzada agora. Ó, 2 vezes x, 2x, igual 5 vezes a raiz de 3, 5 raiz de 3. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Como é que vai ficar o final aí? X igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Professor, 5 posso dividir por 2? Pode. Vai ficar como meu valor de x aí? 5 dividido por 2, 2,5 raiz de 3 centímetros é a medida deste outro cateto do triângulo. Então está resolvido, determinamos o valor de y, determinamos o valor de x, finalizamos a nossa correção. Um abraço e até a próxima.